os galhos no fogo, a serpente sente o fogo, sai dos galhos e pega a mão do Paulo. A serpente, pelo jeito, era muito venenosa, porque os homens daquela ilha que receberam Paulo com os outros homens, acharam que ele iria inchar e morrer. A gente vai ver isso aqui agora. Versículo 5 de Atos 28. Diz assim, ó: mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, nenhum mal. Aí eu lembrei de Jesus Cristo, que disse que nós iríamos pisar em serpente e escorpião, e o poder do inimigo não nos faria mal nenhum. E realmente aqui está se concretizando a palavra que Jesus falou, que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões e nada nos faria mal. Tá bom? Você tem o seu pedido na mão? Só para a gente continuar a palavra? Deixa eu saber, alguém não pegou esse pedido? Todos pegaram? Na saída da igreja você vai colocar lá no fogo. Vai ter um fogo num galão lá fora, fogo mesmo. E você vai colocar essa serpente no fogo de Deus. Coloca depois aí, assim que você puder, se não colocou ainda, o nome do que precisa ser queimado na sua vida. Doença, enfermidade, miséria, problema conjugal. Coloca aí, porque na saída da igreja hoje, você vai colocar essa serpente no fogo. Bom, foi o que o Paulo fez. A serpente, voltando para a palavra agora, a serpente vem, pega na mão dele, e ele então vai e coloca a serpente no fogo. E sacode a serpente lá no fogo. Aí versículo 6 diz assim: e eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Então, os nativos da ilha sabiam que serpente era aquela. Não era uma serpente não venenosa, não. Ela era venenosa e muito venenosa. Tanto que eles esperavam que rapidamente ele fosse inchar ou cair morto de repente. Eles ficaram esperando. Mas, tendo esperado já muito tempo, né? E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Bom, duas coisas importantes antes de eu continuar. Hoje eu vou até o versículo 10 com vocês. Mas duas coisas importantes. Primeiro, nenhum incômodo, irmãos. Pensou nisso? Está aqui, ó. Esperava já há muito tempo e, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha. Eles esperavam que ele inchasse de repente ou morresse de repente. A Bíblia diz que não teve nenhum incômodo. Então a morte, a picada da serpente não incomodou Paulo. Não deu coceira, não ficou vermelho, ele não ficou nervoso, não ficou chateado, não ficou ansioso. Poxa, Jesus, eu faço a tua obra e olha o que acontece comigo. Quase eu morri lá, o tubarão correndo atrás de mim, água gelada, e eu cheguei nesse mar, nesse lugar, e a serpente vem e me morde. Não, nenhuma reclamação, nenhum incômodo. Ele ficou tranquilo com aquela serpente pendurada na mão. Se fosse a gente, eu vou me atrever a dizer que qualquer um de nós aqui estaria gritando e pedindo todo mundo: tira de mim, tira de mim. Meu Deus do céu, é venenosa? É venenosa? Ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu me atrevo a dizer que todos nós faríamos isso. Me atrevo a dizer isso. Desculpa que não estou duvidando da sua fé. Amém, pessoal? Mas nós não nos damos bem com esse negócio de cobra. Isso é coisa de Deus. Deus falou que a cobra seria inimiga nossa e nós inimigos dela. Desde o princípio, quando o diabo entrou na serpente e enganou Adão, Deus falou que seria assim. Deus tirou as patas da cobra, falou: você vai rastejar pelo seu ventre agora, e você vai ser inimiga do homem, o homem vai ser inimigo seu. É por isso que a gente tem essa coisa, vê a serpente já, opa, sai para lá e ela já... É só ver a gente. Deus já falou desde o princípio que seria assim. Amém, Jesus? O Paulo não teve nenhum incômodo, irmãos. E o que me faz pensar isso? Você é de Jesus? Quem é de Jesus aqui? Você já é de Jesus? É.
Não tenha medo mais desse negócio de inveja, olho grande, olho curto, macumba feita com seu nome costurado na boca do sapo, e que levaram lá para a encruzilhada, a 7 encruzilhada, e que fizeram dentro do cemitério, lá na catacumba, lá no corpo do defunto, que costuraram e colocaram não sei aonde, e cortaram cabeça de bode, cabeça de não sei de quê. Esquece, irmão! Por que você tem medo disso ainda? Amém, Jesus? Abençoa quem faz essas coisas. Abençoa essas pessoas, não tenha ira dessas pessoas, não tenha raiva de ninguém. Está tranquilo, irmão. Fala para quem está do seu lado, está tranquilo. Amém? O Paulo ficou tranquilo, irmãos. Nada, ele não sentiu nenhum incômodo. Isso é uma coisa. A outra coisa, eles mudaram o parecer. Eu já falei isso aqui, mas vale sempre a pena falar. O que as pessoas falavam de você antes de você aceitar Jesus e passar pelas águas e se tornar um servo e serva de Deus? Te chamavam de adúltero, adúltera, mentiroso, mentirosa, ele não vale nada, ela não vale nada. Você vive enganando as pessoas. O que falavam de você? Não vai chegar a lugar algum, você não presta? Você é uma megera, uma jararaca? O que falavam de você? Agora você é de Cristo. As pessoas precisam mudar o parecer. Pastor, eu vim para a igreja e continua falando a mesma coisa. Então você tem um longo caminho pela frente, porque essas pessoas, vendo uma mudança na sua vida, elas precisam mudar o parecer. Irmão, não é questão de você dever alguma coisa a alguém. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu não devo nada a ninguém. Quer pensar de mim o que quiser pensar, problema é dele, problema é dela. Mas não é assim. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, a minha vida tem que mudar. Tem que haver uma mudança. E naturalmente, as pessoas precisam mudar o parecer, a meu respeito. O que falavam de mim antes, no sentido maligno, precisam ver agora que eu não sou mais assim. Amém, Jesus? Que eu aceitei Jesus Cristo. E Jesus mudou minha vida. Eu não sou mais desse jeito. E preciso mudar o parecer. Aí alguém fala assim, e o fulano de tal? Ah, o fulano de tal não prestava, mas olha, eu vou te falar, hein? Desde que o fulano de tal entrou para a igreja, misericórdia, mas mudou muito. Você não tem ideia. Se você for lá em casa agora e ver o meu marido, você vai ficar chocada. Meu marido é outra pessoa depois que entrou para essa igreja. É assim que tem que ser, irmãos. Amém, Jesus? Ah, não é assim não, pastor. Continua falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa de mim. Então tem alguma coisa errada, irmãos. Algo está muito errado. Não está pouco errado, não, tá? Está muito errado. Ou você está recentemente na presença de Deus e ainda está em processo de libertação, beleza? Ou você é teimosinho demais, cabeça dura, e não quer deixar o Espírito Santo te mudar. Não quer deixar ele moldar você. Não quer deixar ele transformar o seu caráter. E aí você veio para Jesus, está há anos na presença de Deus, continua igual. Mesmo teimoso, mesmo enganoso, mesma coisa. E a pessoa continua com o mesmo parecer. Tem que mudar alguma coisa. Deu para entender, sim ou não? Por que não mudou? Por que as pessoas continuam falando a mesma coisa? Minha mãe foi para a igreja, mas não mudou nada. Opa, tá coisa errada aí, ué. Os filhos deviam ver a mudança na mãe. E não mudou nada, pastor. Continua gritando, batendo, fazendo, nervosa que só. Continua a mesma coisa. Tá errado. E errado é contigo, não é com o seu filho. Tá dando para entender, sim ou não? O Paulo, ele teve um encontro com Jesus, irmãos. Todo mundo conhece a história dele. Ele era Saulo de Tarso que perseguia Jesus, perseguia a igreja. Quando eu digo perseguia Jesus, ele não viveu nos tempos de Cristo, mas ele perseguia todos que andavam em nome do Senhor, que agiam e viviam no nome do Senhor. O caminho eles chamavam, né? Ele chamava de seita na época. Então agora ele está imitando Jesus. Como pode uma pessoa que agora é... Você sabe que cristão significa pequeno Cristo? Nós somos então modelos de Cristo.
É como se Deus pegasse a gente, remodelasse a gente e fizesse da gente pequenos cristos. Cristão significa isso, pequenos cristos no original. Então não posso ser essa pessoa que era antes. Tem que ter mudança. As pessoas não podem continuar tendo o mesmo parecer. Ele não presta, continua igual, mente que só. É só você ver. Ela anda com ele, você vai ver, mente que só. Ih, rapaz, anda um pouquinho com ela, você vai ver só. Mas desce o barraco, não pode, ela não passa na passarela de Bangu sem discutir com ninguém. É só esbarrar um pouquinho, ela já vira. A mesma coisa passou. A mesma coisa, não mudou nada. Opa, peraí. Amém, Jesus? Peraí, irmãos. Eles mudaram o parecer. Ele é homicida porque não morreu no mar e vai morrer aqui agora com a picada da cobra, com a mordida da serpente. Não inchou, não morreu. Ele é Deus. É que eles falam aqui no versículo 6, né? No final. E diziam que era um Deus. Bom, já podia até parar aqui, mas não vou parar hoje, eu vou até o 10. Amém? Jesus, ele entrou na minha vida e na sua vida para mudar pensamentos, para mudar sentimentos, para transformar você. Eu coloquei aqui, Jesus, ele quebra paradigmas. Entendeu? Então você tem um entendimento desse mundo e seguir aquilo, seguir aquele modelo, isso é um paradigma. Você tem um modelo e você segue, decide seguir, andar por aquele modelo. Aí ele vem, entra e quebra o paradigma. Você então passa a ver que algumas coisas que seus pais, por exemplo, a cultura local, do país local, do local mesmo, da sua família, por exemplo, você se guiava por aquilo e ele veio, quebra esse paradigma e você entende que pode ser diferente. Eu não preciso criar meus filhos do jeito que meus pais me criaram. É um exemplo de quebra de paradigma. Amém, Jesus? Eu não preciso ganhar dinheiro como eu aprendi a ganhar, mas era uma coisa errada e agora eu entendi. Eu não preciso ser violento, eu não preciso fazer isso com ninguém. Eu fazia isso, agora eu não preciso mais. Ele quebra essas coisas. Quebrou com Paulo, inclusive. E o Saulo se transformou em Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos, se não, com certeza, o maior apóstolo que Jesus teve. Amém, Jesus? Embora ele se dissesse um apóstolo abortivo, porque ele não andou com Jesus pessoalmente. Bom, versículo 7 diz o seguinte, agora vamos, olha o que é, como é que eu vou dizer? Uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus. E ali próximo, versículo 7, e ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades, um tipo de uma vila, que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ele viu o que aconteceu, o parecer mudou, então recebeu bem agora. E levou eles lá para aquelas vilas lá. E receberam por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o que aconteceu? E os curou. Parem um pouquinho. É incrível quando você começa a andar com Jesus e ele quebra o paradigma, você começa a ter um novo modelo, uma nova visão de vida para seguir. Agora é diferente. Não tem mais aquele desespero. Estou passando mal. Ai meu Deus, chama o SAMU. Ai meu Deus. Primeiro a pessoa vai orar, vai repreender. Eles estão lá e o Públio deve ter dito assim, vem cá, o senhor não é aquele que a serpente mordeu e não aconteceu nada? Porque os meus empregados chegaram aqui dizendo que você era Deus, inclusive. Sou eu. Meu pai está doente. Disenteria, febres, provavelmente era um vírus naquela ilha. Provavelmente. Aí eu estou falando de conjecturando. Provavelmente não parece ser um vírus, uma virose. Bactéria, virose, febres e disenteria. Né? A gente vê isso acontecer hoje aí.
uma bactéria que entra, um vírus ou uma virose. Pelo jeito tinha lá. Bom, o Paulo vai lá ver o pai e ora por ele. E depois que ora, põe as mãos sobre ele. E a febre vai embora. E ele é curado. A disenteria vai embora. E eu te pergunto, quando Paulo faz isso, ele está imitando a quem? Por que a gente não faz isso? Entendeu? Por que a gente não faz isso? A gente devia fazer isso. Todos aqui que já receberam Jesus como Salvador. Por que você se sente incapaz de orar por alguém? Entende? Você não é melhor que ninguém, mas também não é pior que ninguém. Deus não ama você mais do que ama a mim, mas também não ama mais a mim do que ama você. Ele nos ama igualmente. Quando ele deu o poder dele, ele deu o poder dele à igreja, a todo aquele que crê. Não deu para um ou para outro. Não escolheu alguns. Alguns se aproximavam mais dele. E por isso tinham mais dele. E hoje é a mesma coisa. Quem se aproxima mais, tem mais. O João Batista dizia, Mateus 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. A árvore que não dá bom fruto, Deus então vem, corta e lança fora. Amém, irmãos? Ele quer que você dê fruto, ele quer que você se aproxime. A raiz está preparada, mas você tem que começar a dar fruto. O Paulo está dando fruto, ele está imitando Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Aliás, o Paulo fala isso para a gente, né? No versículo 9 diz assim, ó, feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais na ilha, os demais que na ilha tinham enfermidades, e o que acontecia? Saravam. Para aí de novo. Quando você imita Jesus Cristo, acontece com você o que acontecia com Jesus Cristo. Entendeu? Lucas 4, 38, 40. Você vai entender melhor então agora. Se não entendeu ainda, acho que você já até entendeu, né? Mas se não entendeu, eu vou te explicar aqui. Se você começar a imitar Jesus igual Paulo imitava, vai acontecer contigo o que acontecia com Paulo, o que acontecia com Jesus Cristo. Vê aqui, ó. Lucas 4, versículo 38. 37 em diante. A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E, ao pôr do sol, o que aconteceu? Lê você aí. Todos os que tinham enfermos, de várias doenças, lhes traziam. E impondo as mãos sobre cada um deles, o que ele fazia? E aí? Aconteceu com Paulo a mesma coisa, sim ou não? Por que aconteceu com Paulo a mesma coisa? Porque o Paulo fazia a mesma coisa que Jesus fazia. Quando que o seu filho vai começar a te procurar? Quando você fizer a mesma coisa que Jesus fazia. Quando as pessoas vão parar de se afastar de você, mas se aproximar de você, quando você começar a fazer o que Jesus fazia. Quando as pessoas vão mudar o parecer a seu respeito, quando você começar a fazer o que Jesus fazia. Nós temos alguém que quebrou, como eu falei, paradigmas. Ele tem um novo modelo de vida para a gente. Mas muitos não querem seguir. Muitos têm medo de seguir. Muitos se acham pequenos demais para fazer o que ele fazia. Ninguém aqui está pregando heresia, como alguns idiotas falam por aí afora. Não. E desculpa a expressão. Amém, Jesus?
Ele disse, vocês que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. Foi Jesus que falou, se você não quer acreditar, fazer o quê? Mas foi ele mesmo que disse, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu faço e ainda as farás maiores. Porque eu vou voltar para o Pai e você vai continuar aqui fazendo. Amém, Jesus? Eu preciso adquirir fé para imitar Jesus Cristo. Você não precisa, ninguém aqui vai ser maior que Jesus, muito menos igual a Ele. Mas se você for parecido, imitando Jesus Cristo, como Paulo imitava, as pessoas virão até você, porque você fez igual a Ele, então você vai ter o mesmo resultado que Ele teve. O Paulo está imitando Jesus Cristo. O Paulo chega naquele local, nas propriedades lá do Públio, o pai está enfermo, ele fica sabendo, ele vai lá, ora pelo pai, disenteria e febres, o pai fica curado, logo a notícia se espalha naquela ilha e todos que estavam também enfermos. Era uma virose, era uma bactéria, um vírus, sei lá, uma Covid da vida aí. Amém? E todos começaram a ir para procurar quem? O Paulo. Por quê? Porque o Paulo estava sendo imitador de Jesus Cristo. Exatamente o que acontece aqui na casa da sogra de Pedro. O Paulo vai para lá, cura de febre a sogra de Pedro, a notícia se espalha, começam então a entrar na casa de todo mundo levando seus enfermos, e Jesus orava, impõe as mãos e curava todo mundo. A mesma coisa, nós precisamos aprender a imitar Jesus Cristo. Olha o que o Paulo vai falar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Logo no versículo 1. Frase de Paulo, simples. E a gente às vezes fica aí dando ouvido a espíritos enganadores. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo 1, muito simples. O que diz aí? Sedes meus, olha o que Paulo está dizendo, sedes meus imitadores. Por quê? Porque eu também sou imitador de quem? De Cristo. O que o Paulo está dizendo? Eu estou imitando a Cristo e servindo de exemplo para você que não conheceu a Cristo como eu não conhecia, mas agora conheço. Se você me imitar, na verdade você não está me imitando. Você está imitando a quem? A Cristo, porque eu estou fazendo o que ele fazia. Então, quando você ora por alguém, você não está imitando o pastor Egenilson, o missionário Soares, o pastor Maico, o pastor Rogério Pochil, o pastor Jaime de Amorim Campos, ou outro pastor qualquer sério que leva a palavra de Deus e que está pregando o evangelho do jeito que tem que pregar. Eu estava com uma pessoa recentemente e a pessoa falou assim, algumas igrejas só pregam prosperidade, tem que falar de salvação. Eu falei, amigo, tem que falar de tudo. O evangelho não é só salvação, não é só libertação, não é só prosperidade, não é só cura divina, tem que pregar de tudo dentro da igreja. Que negócio é esse que não tem que pregar de prosperidade? Que conversa fiada é essa que o pessoal fica na mídia aí e tem crente bobão caindo nessa? Tem que pregar de tudo dentro da igreja. O povo de Deus não é para ser miserável, não. O povo de Deus tem que prosperar. Olha na Bíblia, você não encontra o povo de Deus miserável, não. Você encontra o povo de Deus prosperando. Agora também tem que pregar salvação, santificação, santidade. Essa conversinha fiada, irmãos. Para. Salvação é tudo. Amém? Salvação é tudo. Deus quer você com saúde, Deus quer você prosperando, Deus quer você alcançando vidas. Não fica dando ideia para esses espíritos enganadores, não. Tem que pregar salvação. Prega salvação, tem que pregar mesmo, Libertação, tem que pregar libertação. Santidade, e aí? Tem que pregar santidade. A mesma pessoa que reclama que não prega outra coisa, não prega santidade. Tem que pregar santidade. Mas tem que pregar prosperidade também. Por que não tem que pregar prosperidade? Se Deus falou que a prosperidade é um dom dele. Você tem direito ou não tem direito aos dons de Deus na sua vida?
Se você não quer, manda para mim, eu te dou a conta hoje. Eu ainda vou falar isso para alguém, irmão. Eu não vou... Estou te falando. Eu não vou falar para essa pessoa assim, quando a pessoa vier falar comigo. Tem que parar de pregar prosperidade. Você não gosta de prosperidade? Não, vou tirar minha conta agora. Manda um pix para mim do seu dinheiro. Ué, você está falando contra prosperidade, ué. O pastor não pode pregar? Então pega o seu dinheiro e manda para minha conta. Que coisa boba, irmãos. Deus fala de tudo. Nós temos que imitar Jesus Cristo. Amém? O Paulo, ele está imitando Jesus Cristo. Agora ele está dizendo assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. O que o Paulo está fazendo naquela ilha, se não imitando Jesus Cristo? Vê se o que o Paulo faz lá não é a mesma coisa que Jesus fez na casa da sogra de Pedro, que estava com febre também, como aquele homem. Ela só não estava com disenteria, ali era só uma febre, não sei, alguma coisa que ela comeu, fez mal no estômago, trouxe febre, sei lá, uma febre. Naquela época, muita gente devia morrer de febre, tá? Sem saber o que era, tá? Hoje em dia é um pouco diferente. A gente já sabe, consegue medir a febre. Naquela época não devia ter ainda o termômetro. Mas hoje tem, você vai medindo, 38, tá molinho, dá uma água gelada ali, bebe, dá um banho geladinho, acabou, bota os antigos botavam a batata cortadinha em rodela na testa, né? Pepino nos olhos. Para febre? Essa eu nunca tentei, não. Isso parece mais coisa de madame em spa. Amém, irmãos? Você está entendendo? Mas antigamente não tinha essas coisas, esse conhecimento. Muita gente morria dessa febre, que não sabia o que era, e podia ser uma coisa mais grave. Aí ele cura, todo mundo descobre que ele curou e começa a trazer um monte de enfermo na casa da sogra de Pedro. O Paulo fez a mesma coisa, está numa ilha. Vai lá, a casa do pai, o pai do rapaz que recebeu ele lá, está lá com febre, desinteria. Ele ora, impõe as mãos, cura. Todo mundo começa a trazer. E ele cura todo mundo, irmãos. Porque o Paulo era o apóstolo Paulo, um homem de Deus, seja de Deus. Eu tenho que ser de Deus, você tem que ser de Deus. Para quê? Para imitar o Paulo. Mas não é bem o Paulo. Ele imitar o Paulo porque o Paulo imitava Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala, sede meus imitadores, porque eu sou bom. Não. Sede meus imitadores, porque eu sou demais. Não. Sede meus imitadores, porque eu sou o melhor pregador da face da terra. Não. Sede meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus. Automaticamente, se você está me imitando, está imitando Jesus Cristo. Porque eu não estou fazendo nada que Jesus não fez. Ou não me mandou fazer. E ele está lá fazendo a mesma coisa. E o resultado foi o mesmo. As pessoas vieram até o Paulo, como vieram até Jesus Cristo. Você vai ter resultado igual, se fizer igual. As pessoas precisam mudar o parecer a seu respeito, a respeito da sua igreja, a respeito dos seus pastores. Quando? Quando você começar a imitar Jesus Cristo. Está dando para entender, sim ou não? Vamos voltar lá para a gente fechar então? Atos capítulo 28. Você está em Coríntios, na primeira carta, vai voltar. Atos é antes de Romanos. Então, versículo 8 novamente, diz: aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Então, mesma coisa que Jesus fazia, o Paulo fez, consequência disso, mesmo resultado. A multidão foi até ele lá, as pessoas foram até ele. 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Para aí. Eu vou ler o final do versículo já, mas para aí. A Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Quem realmente merece honra. Cuidado para ver quem você está honrando. Não seja precipitado, porque quem se precipita erra, diz a Bíblia, tá?
Não sai honrando qualquer pessoa, não. Agora, quem faz a obra de Deus e imita Jesus Cristo é digno de honra. Você pode até espernear, não tem jeito, irmão. O Paulo vai abençoar todos os que estavam com ele. Eram 276 almas naquele navio naufragado. Eram 276 almas naquela ilha dos que naufragaram. E por causa do Paulo, todos serão abençoados. Isso vai acontecer com você. Quando? Quando? Quando formos imitadores de Jesus Cristo. Entendeu? Isso vai acontecer com você. Quando você parar de se diminuir e achar que quem sou eu para Deus me usar? Que conversa é essa? Você aceitou Jesus e você não é menor do que eu, não é menor do que ninguém. Nem maior, nem menor. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Tem que colocar isso no coração. Nós temos que colocar isso no coração. Não é ser vaidoso, soberba, nada disso não. É simples, você precisa imitar Jesus Cristo. Todos começaram a vir e ele começou a curar. E eles começaram a dar honras para ele. Eles abençoaram. Eu não sei quais eram as ofertas que eles faziam. Não sei. Mas é disso que está tratando aqui. Essa honra não é só um aperto de mão não, tá? Pode reparar, ó. Os quais nos distinguiram também com muitas... Nos distinguiram com muitas honras. Honrarias. Eles não só... Obrigado, hein, curou meu pai. Obrigado, hein, curou meu neto. Obrigado, curou meu vô. Não. Eles distinguiram todos eles com muitas honras. Não sei o que era, se era fruta, se era comida, se era isso, se era aquilo outro, mas uma das honras que eles receberam, mudou a história deles. Olha o final do versículo. E, havendo de navegar, nos proveram das coisas. O barco quebrou todo no mar. Não era um barquinho não, irmão, 276 almas, era um navio. 276 almas, não era um barquinho não, nem uma lanchinha, nem um jet ski não, era um baita de um navio. Uma das honras mudou a história deles, eles iam viver o resto da vida na ilha se não tivesse como sair de lá. E todo mundo se uniu, todos que eles usaram, Deus os usou Paulo para abençoar, distinguiram eles com muitas honras. Eles foram despedidos da ilha, saíram da ilha, continuaram a navegação, que Deus queria que o Paulo chegasse a determinado lugar, continuaram a navegação, por quê? Porque receberam um baita de um navio, porque receberam roupa, receberam alimento, receberam tudo que diz respeito à vida, para que eles pudessem continuar. Irmãos, imitem Jesus Cristo. E se quer imitar alguém, olhe, veja se esse alguém realmente imita Jesus Cristo. Porque se ele não imita, se ela não imita, não imite essa pessoa, esqueça. Amém, Jesus? Sai disso aí. Sabe, essas pessoas que só querem denegrir o evangelho, fala mal da igreja A, Y, Z, fala mal do pastor B, C e D. Sai disso aí, irmãos. Sai disso. São pessoas que não têm o que fazer. Em vez de ir lá para Cracolândia ganhar alma, fica falando bobagem, falando mal de igreja, sai. Ah, mas ele fala muito bem, e daí? O diabo também fala muito bem. O diabo conhece a escritura toda, irmãos, e treme de medo. Fica com a palavra de Deus. Você quer libertação? Fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Se você imitar Jesus Cristo, as coisas virão sobre a sua vida. Você receberá honrarias. Deus fez isso com aquele povo. Não foi pouca coisa, irmãos. Não foi pouca coisa. Ele cura o pai do dono da ilha, digamos assim. Depois ele cura todos os enfermos da ilha.
A Covid naquela ilha acabou. O vírus naquela ilha acabou. A bactéria acabou. Entende? E aí eles começam a trazer honrarias. Só o navio já seria muita coisa. Porque eu creio que o navio hoje deve valer quanto? Um navio para carregar 300 pessoas, aproximadamente, deve valer quanto? Será que vale 500 mil? 1 milhão? Mais de 1 milhão? O pessoal chora quando o pastor fala de oferta de 100 reais. Chora ou não chora? Não tô te preparando para pedir oferta, não. Não pensa nisso, não, pelo amor de Deus. Eu estou querendo que você entenda que, quando você, é só isso que eu quero que você entenda hoje. Quando você imita Jesus Cristo, você vai ter os mesmos resultados. É isso que eu quero que você guarde. Só o navio que eles receberam já era muita coisa. Mas a Bíblia fala que eles receberam honrarias. Tudo que eram coisas necessárias para eles levarem também no navio, além do navio, eles receberam para terminar a viagem. Por quê? Porque um homem de 276 decidiu imitar Jesus Cristo. Então, no lugar de reclamar, de falar, de murmurar, Senhor, eu saio para fazer a sua obra e sou preso. Eu saio para fazer a sua obra, naufrágio. Eu faço para fazer a sua obra, sou comido por tubarão. Eu saio para fazer a sua obra, a serpente me pega. Meu Deus do céu! Não. Nenhuma reclamação. A Bíblia fala que ele não sofreu nenhum incômodo com a picada daquela cobra. Não ficou incomodado hora nenhuma. E quando teve oportunidade, imitou Jesus Cristo. E os resultados foram os mesmos. Não pense que Jesus não recebia honraria, não. Jesus recebia. Eu estou falando, pare de dar ouvido a espírito enganador. A Bíblia fala que as mulheres ricas que se convertiam, serviam a Jesus Cristo com as suas fazendas. Não pense que Jesus não recebia honraria, não. Ele recebia. Mas ele manteve a vida dele do jeito que tinha que manter. Nunca, jamais o nosso mestre foi soberbo ou vaidoso. E continuou fazendo a obra de Deus, mas ele recebia as honrarias. Amém, irmãos? O que eu quero que você entenda é, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Não vai faltar nada para você. Amém, Jesus? Você vai ver Deus atendendo a sua necessidade. Seja ela de cura, seja ela de psicológica, seja ela financeira, seja ela na saúde, na vida sentimental, Deus vai te honrar. Quando? Quando eu imitar Jesus Cristo. O que eu preciso fazer? Imitar Jesus Cristo. Não é o homem, nem instituição, é Jesus. Amém, pessoal? E tem gente que está pulando fora disso. Por quê? Não sei. Está com medo de enfrentar o diabo, está com medo de enfrentar a coisa, está achando que hoje em dia Jesus não cura. É a mesma coisa hoje. Imita Jesus, resultados iguais. Ele veio para mudar pensamentos. Deixa ele mudar seu pensamento. Ele veio para quebrar paradigmas. Deixa ele quebrar. Mas eu sempre fui assim. E daí? Você sempre conheceu Jesus, por acaso? Não, eu conheci ele há alguns anos. Então deixa agora ele dirigir você. Não importa quem você era, o que você fazia. Importa o que você tem que ser agora e o que você vai fazer agora. É isso que importa. Agora que você tem alguém que realmente te ensina. E não é pastor, é o próprio Jesus. O Paulo não andou com Jesus, irmãos. Então você não encontra na Bíblia um apóstolo que tenha imitado Jesus tão bem. Nem o Pedro. E o Paulo não andou com Jesus como o Pedro andou. Amém? Então todos nós, o Paulo representa mais a gente do que o Pedro. Porque o Paulo não andou com Jesus como eu não andei, como você não andou. Então se eu tivesse que imitar alguém, realmente teria que ser o Paulo. Entendeu? Porque eu não andei com Jesus como o Pedro andou. Mas tem gente imitando mais o Pedro, negando Jesus não sei quantas vezes. Vamos imitar o Paulo? Mas não é bem o Paulo, né? Imitar o Paulo porque ele imitava quem? Jesus.
Vamos imitar Jesus Cristo. E vamos colocar essa serpente no fogo. E é agora, pela fé, pega o seu pedido na mão. Deu para entender a mensagem? Glória a Deus. Então você está preparado para ser honrado. Deus vai te dar honrarias. Quer dizer que um navio para 300 pessoas deve ser mais de 1 milhão? Deus do céu, hein? Eu nem sei agora, eu vou pedir a Deus orientação. Como que eu vou pedir oferta para você? Ai, meu Deus. Deus é fiel, amém, pessoal?